Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos, professor de História. E antes de nós começarmos a nossa aula, quero falar com você sobre aqueles lembretes. Você que está assistindo a aula pelo Google Classroom, eu peço que você acesse a aula e responda a atividade. Responda a atividade dessa aula e envie. Assim você vai estar garantindo a sua presença. Tranquilo? Vamos agora verificar qual é o tema, o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá? Industrialização, imperialismo e resistência. Retomada imperialismo. Muito bem, essa é uma aula onde nós vamos retomar alguns conteúdos já estudados. E quais são, melhor dizendo, os nossos objetivos? Vamos acompanhar aqui? Analisar o contexto de desenvolvimento do imperialismo, ou seja, como foi possível ocorrer o imperialismo. Além disso, conceituar o imperialismo. Afinal, o que é isso? O que foi o imperialismo? E também identificar os objetivos das nações imperialistas entre os séculos 19 e 20. Então, durante a aula nós vamos estar buscando entender esses três objetivos. Prosseguindo, vamos retomar um pouco aqui. Então, para que tivesse o imperialismo, ocorreu um fato histórico, principalmente na Europa, que foi a Segunda Revolução Industrial. Não se restringiu à Europa, aconteceu também nos Estados Unidos e no Japão. E durante a Segunda Revolução Industrial, nós tivemos matérias-primas até então que não estavam sendo utilizadas, como, por exemplo, olha só, o petróleo, o aço, a eletricidade. E essas matérias-primas permitiram que alguns equipamentos, algumas máquinas produzissem ainda mais do que aconteceu no primeiro processo de Revolução Industrial. Conseguiu lembrar das máquinas, também das matérias-primas e de como a Segunda Revolução Industrial impactou na sociedade europeia e no mundo como um todo. Lembramos disso? E ainda, um dos exemplos da Segunda Revolução Industrial foi o quê? Foi o barco a vapor. E aqui nós temos esse barco a vapor de Antolin del Collado, de uma imagem de 1881. E aqui a gente pode refletir sobre uma mudança significativa da Segunda Revolução Industrial. Então vamos pensar que esse barco a vapor, ele transportava mercadorias, transportava pessoas também. Imagina na época, quanto tempo uma mercadoria levava para chegar ao seu destino, sendo transportada por carroças, e quanto tempo ela passou a levar sendo transportada por barco ou ainda também por trens, por locomotivas. Ok? E a Segunda Revolução Industrial, então, tem essa dinamização do tempo e várias mudanças sociais, como nós já falamos, em relação a pessoas e mercadorias. Prosseguindo, quero passar para vocês agora um quiz. Vamos acompanhar aqui? O sistema econômico beneficiado e potencializado pela Segunda Revolução Industrial é denominado: alternativa A, anarquismo; B, socialismo; C, capitalismo; ou D, fisiocracismo. Qual dessas está correta? Um tempinho e nós já voltamos.
E a resposta correta é, vamos ver se você acertou, C, capitalismo. Então aqui nós tivemos, durante a segunda revolução industrial, o capitalismo, principalmente nesse caso, o capitalismo industrial. Prosseguindo, olha só, vamos retomar o conceito de cartel? Essa imagem, essa informação aqui, já foi utilizada em aula anterior. Será que você consegue lembrar dessa informação aqui? Vamos lá? Cartel, acordo de cooperação entre empresas que buscam controlar o mercado, determinando os preços e limitando a concorrência. A formação de cartel é crime. Uma imagem aqui do TJDFT, do Tribunal Judiciário do Distrito Federal. Ok? E aqui algumas perguntas para a gente refletir. Você recorda o que é cartel? Eu acabei de ler a definição, mas você já lembrava? Você lembra do conteúdo relacionado a essa informação? Ou seja, na aula anterior que nós falamos sobre cartel, qual era o conteúdo central, o conteúdo mais abrangente dessa aula? E aí, conseguiu lembrar? Pois bem, olha só. Constitui crime contra a ordem econômica abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando total ou parcialmente a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. Na aula de hoje, vamos retomar os estudos sobre um período no qual essa prática foi comum. Aqui, nós retomamos esse conteúdo, nós falamos primeiramente desse conteúdo, bem no contexto da segunda Revolução Industrial. E nós vamos retomar mais daqui a pouquinho. Eu quero chamar a atenção aqui para a imagem que foi apresentada. Então, temos uma definição. Eu acabei de ler a lei para vocês que aborda sobre o cartel e presta atenção aqui nesse detalhe. Perceba que nós temos funcionários aqui, pessoas com cores diferentes. Cada cor representando uma empresa. A empresa 1 amarela, a empresa 2 vermelha e a empresa 3 azul. Perceba que no item preço, o preço é igual para todas, ou seja, 3 cifras. Muito bem, o que significa isso? Que essas 3 empresas vendem o mesmo produto, por exemplo, um combustível, por preço idêntico. Isso sendo combinado é o que nós chamamos de cartel. Tranquilo? Mas houve um período na história em que essa combinação de preços não era algo muito questionável, vamos dizer assim. Vamos avançar então? O que isso tem a ver com o imperialismo, tá? E aqui a gente precisa trabalhar, nós vamos aprofundar essa ideia de cartel com imperialismo. Vamos lá então. Segunda Revolução Industrial. Ela está diretamente relacionada a esse imperialismo. E o que vai acontecer? Para que tivesse imperialismo, nós tivemos antes um grande período de acumulação de capital, ou concentração de riqueza. Traduzindo, as indústrias ganharam muito dinheiro e concentraram muito dinheiro. Isso fez, com que essas indústrias, o setor industrial de vários países, principalmente na Europa, fizessem as chamadas associações. E aí que nós vamos ter agora um aprofundamento sobre essas associações. Vamos lá? O trust ou trust consistia na junção de várias empresas em uma, de tal forma que todas as fases de produção estivessem sob o mesmo comando e facilitassem o estabelecimento de preços. Aqui, o exemplo que eu quero utilizar para a gente entender esse conceito é o seguinte. Imagina uma empresa que o seu produto final, aquilo que ela vende para o consumidor, é uma cadeira, ok? O que acontece? Então, uma empresa que vende cadeiras e talvez vende mesas também. Essas cadeiras e mesas são feitas de madeira, ou seja, o trust significa o seguinte, a empresa que vende o produto final, a mesa ou a cadeira de madeira, vai fazer o quê? Vai ter uma outra empresa aliada a essa empresa, unida a essa empresa que vai fornecer a madeira. Uma outra empresa aliada a essa primeira empresa vai fornecer o quê? A tinta, para poder deixar a mesa, a cadeira bem bonitinha, bem arrumada. E todos os materiais necessários
e processos necessários para se fazer uma mesma cadeira vão ser de empresas associadas. Dessa maneira, todas as fases de produção para se fabricar a mesma cadeira vai estar sendo controlada por um grupo parceiro de empresas, ainda que essas empresas sejam de nomes diferentes, mas pertencem ao mesmo grupo. Isso é o que nós chamamos de trust. Tranquilo? Vamos avançar? O cartel. Olha só, falamos dele agora há pouco e ele volta aqui como uma prática comum na segunda Revolução Industrial, gente. Segunda Revolução Industrial e antes do imperialismo. Vamos lá? Um conjunto de empresas autônomas que dividem o mesmo mercado e estabelecem preços semelhantes em comum acordo, conforme a área geográfica que atua. Como nós podemos aprofundar essa ideia de cartel? Que nós já vimos no começo da aula. Muito bem, no cartel, essas empresas, elas não são necessariamente parceiras, ou seja, não são empresas, unidas, mas são empresas autônomas, independentes. O que acontece? Mesmo independentes, essas empresas combinam um determinado preço. Vamos lá, 3 cifras, como foi apresentado na imagem. E o que vai acontecer? Como o preço é igual das empresas, o consumidor, o cliente, vai comprar geralmente onde? Onde é mais próximo de sua casa, onde é mais acessível. E o cartel, então, acaba monopolizando o mercado de um determinado produto, como, por exemplo, combustíveis. Certo? E ainda, nesse período, nós temos a holding. O que foi holding? É o nome dado a toda empresa que surge da associação de outras empresas e assim controla as associadas. Ou seja, tem primazia sobre as outras. Então vamos lá. Então, só para a gente relembrar aqui. O trust, ou seja, empresas que trabalham no mesmo segmento para se fabricar o mesmo produto em fases distintas que se unem. O cartel, empresas autônomas, independentes, que combinam preços. E o holding, o que é? A holding basicamente é empresas que são do mesmo segmento, do mesmo setor, falei aqui da mesa, da cadeira, mas que essas empresas criam uma outra. Então vamos pensar no seguinte exemplo. Empresas A, B e C. Essas 3 empresas, A, B e C, criam uma holding. Essa holding é a empresa D. E essa empresa D controla, gerencia as empresas que a criaram. A empresa A, B e C. Tranquilo? Fácil de entender? O cartel, o trust e a holding geraram o que nós falamos no começo, a acumulação de capital, a concentração de riqueza, de dinheiro. E aqui, gente, olha só, essas práticas de cartel, trust e holding favoreceram o surgimento do capitalismo monopolista, sendo comuns em vários países, principalmente, gente, na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. E olha só, os estados monopolistas foram o quê? Governos que estabelecem uma política visando o crescimento do segmento industrial de maior força em seus países. Então vamos aprofundar essa ideia aqui de capitalismo monopolista e de estado monopolista. Capitalismo monopolista, ou seja, monopólio é sinônimo de controle. Então você tem países que controlam certas áreas, como por exemplo, petróleo, por exemplo, a questão do fornecimento de certos alimentos, podemos falar sobre soja, sobre trigo, sobre a carne. E o que vai acontecer? Nesse contexto aqui, não falamos de aspectos agrícolas ou pecuários, na segunda Revolução Industrial, mas falamos sobre máquinas e matérias-primas, como o aço e o próprio petróleo que eu acabei de mencionar. O que vai acontecer? Os governos que são estados monopolistas, são aqueles governos que a política, o jeito de governar, ele é feito para favorecer as empresas. Então, vou repetir. O Estado monopolista é um tipo de governo onde a política, o jeito do líder do Estado, do país, governar, é feito para que o setor industrial que dá mais lucro, seja na área do petróleo, do aço, da eletricidade ou qualquer outro ramo, tenha privilégios, tenha preferência. E a partir disso, nós estamos se aproximando do que nós chamamos de
imperialismo, ok? E aqui nós temos um exemplo, uma charge que também já foi utilizada em aula anterior, que retrata bem esse controle, esse monopólio. Vamos analisá-la novamente? Então, nós temos aqui, ó, da esquerda para a direita, Carnegie, que foi um industrial do ramo do aço, a gente consegue perceber pela maneira como ele foi desenhado. O Morgan no centro da charge, representando o quê? A parte financeira. Perceba esse detalhe do colar dele feito de moedas e o cifrão. E também o Rockefeller, os irmãos Rockefeller, que cuidavam do quê? Administravam petróleo, principalmente nos Estados Unidos. E lembrando, Rockefeller, a indústria de petróleo desses irmãos se tornou a maior petrolífera do mundo durante o século XIX e meados do XX. Esse é um exemplo desse capitalismo monopolista, ou seja, que controlava a economia não somente de seu país, mas de várias partes do mundo. Tranquilo? Uma atividade agora. Considerando o contexto da segunda revolução industrial, descreva em que consistia a prática do cartel. Pergunta bem tranquila, hein? Falamos bastante sobre esse conteúdo. Mais um tempo e nós já voltamos. E a resposta certa é, vamos conferir? Vamos lá? O cartel consistia em um conjunto de empresas autônomas, independentes, que dividiam o mesmo mercado e estabeleciam preços semelhantes em comum acordo, conforme a área geográfica que atuavam. Ou seja,
com o mesmo preço, o consumidor final ia comprar onde estivesse geralmente mais próximo. Lembrando, isso é crime no Brasil, ok? Vamos em frente? Capitalismo monopolista e o imperialismo. Então, olha só, alguns setores industriais tiveram aquelas empresas que dominaram o mercado, ou seja, dominaram os produtos que eram vendidos para as populações, para as sociedades. Isso é o que? O capitalismo monopolista, essas empresas que controlavam certas áreas. E nós já comentamos que isso resultou também em estados monopolistas. Governos que geralmente tinham essas empresas, essas indústrias, favorecendo esse setor industrial e, consequentemente, essas indústrias e seus proprietários. Muito bem, nós já falamos sobre isso. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver que esse Estado monopolista, essas nações que investiram muito na indústria e nesse segmento, eles estão diretamente relacionados com o quê? Com o que nós chamamos de imperialismo, ok? E olha só esse detalhe aqui. Tais governos buscavam expandir política e economicamente seus domínios sobre outros territórios, iniciando assim o que chamamos de imperialismo. Ou seja, quando essas potências industrializadas cresceram, em termos financeiros principalmente, não somente estrutura, procuraram que outras regiões, outros países, para continuar avançando. E aí nós temos essa ideia de imperialismo, ou seja, imperialismo tem esse pensamento, esse objetivo de expandir, de dominar. Vamos lá? A dominação desse imperialismo, consequência da segunda Revolução Industrial e dos estados monopolistas, foi o quê? Foi o domínio, como a gente acabou de falar. Mas domínio sobre quais territórios? Principalmente, olha só, gente, na África e na Ásia. E esse imperialismo que nós estamos falando aconteceu no final do século XIX e início do século XX. Então aqui, quando a gente fala de imperialismo ligado à Revolução Industrial, final do século XIX, início do XX, os territórios dominados foram regiões da África e da Ásia. Porém, esses países, essas potências, não poderiam simplesmente chegar e invadir um território. Essas potências não poderiam fazer isso individualmente, cada um do seu jeito que achasse que fosse melhor. Para poder, vamos usar um termo aqui, para poder maquiar, para poder justificar esse domínio, primeiramente, esses países fizeram uma reunião chamada de Conferência de Berlim. O que esses países fizeram entre eles, e detalhe, foi entre as potências industrializadas, foi o quê? Dividir. Perceba que está entre aspas aqui, ó. Dividir o continente africano, bem como estabelecer as regras de tal dominação. Por que eu coloquei essas aspas aqui no dividir? Porque não foram consultados os países africanos e tampouco os países asiáticos que futuramente seriam invadidos. Ou seja, foi uma conferência entre essas potências, principalmente europeias, sem o consentimento, sem a participação dos países que seriam invadidos. Mas a Conferência de Berlim serviu, entre aspas, para essa divisão dos territórios africanos e asiáticos. Vamos em frente? E aqui nós temos uma caricatura sobre a Conferência de Berlim durante esse período. Olha, 1885, e aqui a gente percebe que a África, ela é retratada como se fosse um bolo, como se fosse uma torta e distribuída para os que estão presentes nessa reunião, que estão naquela mesa. Assim a gente tem essa ideia da divisão por conta da Conferência de Berlim. E os países imperialistas, o que eles queriam nos territórios africanos e depois asiáticos? Vamos ler e entender um pouquinho dos objetivos, ou seja, por que as potências industrializadas precisavam dominar territórios na África e na Ásia? Vamos lá? Primeiro, investimentos de capitais. Lembra que a gente falou sobre a concentração, a acumulação de riqueza, de dinheiro? Pois bem, eles queriam reinvestir esse dinheiro para gerar ainda mais lucro. Isso é que nós chamamos de investimento de capital.
Outro motivo, mercados produtores de matérias-primas. Algumas matérias-primas, elas se esgotam, ou seja, elas vão se acabando. E para fazer certos objetos, são necessários, fundamentalmente, essas matérias. Na África e na Ásia, essas matérias tinham em grande quantidade. Por isso, o objetivo era o quê? Retirar, extrair desses continentes. Além disso, mercados consumidores de manufaturados. Olha que interessante. Os países imperialistas tiravam a matéria-prima, faziam um produto, como a mesa, a cadeira que nós falamos, e revendiam esse produto para os próprios moradores, para os próprios nativos da África e da Ásia, assim aumentando os seus lucros. E ainda, extração de ouro e diamantes, que são riquezas, e também exploração da força de trabalho humana e das terras dominadas. Como se não bastasse extrair a matéria-prima, extrair as riquezas, usar uma terra que não lhe pertencia, as potências industrializadas fizeram que, por vezes, dominaram populações locais e, inclusive, as submeteram à escravidão. Por isso, os imperialistas invadiram outros territórios. Uma atividade agora. Explique o principal objetivo da Conferência de Berlim, ocorrida em 1885. Um tempinho e nós já voltamos.
Vamos ver a resposta certa? Vamos lá, vamos conferir? O principal objetivo da Conferência de Berlim foi dividir, entre aspas, o domínio imperialista sobre o continente africano, bem como estabelecer as regras de tal dominação. Então, gente, esse dividir por quê? Lembrando, os países africanos não foram consultados sobre e nem participaram dessa reunião. Vamos em frente? Vamos lá? Mais uma atividade. Os continentes explorados pelo imperialismo ocorrido entre os séculos 19 e 20, realizado pelas potências industrializadas foram. Então, qual ou quais desses continentes foram dominados pelas potências imperialistas? Alternativas: A, Ásia e África; B, América do Sul e Oceania; C, Ásia e Europa; ou D, América Central e Europa. Somente uma está correta, um tempinho e nós já voltamos. E a resposta certa é alternativa A, Ásia e África. Vamos em frente? Mais uma atividade. Vamos ler aqui? Cite 2 objetivos das potências imperialistas ao invadir os continentes africano e asiático. Nós falamos de vários objetivos, mas eu quero que você lembre, quero que você escreva aí, por gentileza, 2. Mais um tempo e nós já voltamos.
Vamos corrigir agora? Nós temos aqui 5 objetivos. Lembrando, você só precisava 2. Então, se você escreveu 2 entre esses objetivos que nós vamos ler agora, você acertou. Vamos lá? Investimentos de capitais, mercados produtores de matérias-primas, mercados consumidores de manufaturados, extração de ouro e diamantes, exploração da força de trabalho humana e das terras dominadas. Então, se você escreveu 2 entre esses 5 apresentados aqui, parabéns, você acertou a questão. O que nós aprendemos na aula de hoje? Vamos aqui para as nossas considerações gerais. Vamos lá? Retomamos o conteúdo que explica como a segunda revolução industrial e o capitalismo monopolista propiciaram, ou seja, permitiram a prática do imperialismo. E lembrando, esse imperialismo aconteceu na África e na Ásia. E também nós estudamos aqui os objetivos dessas potências imperialistas que eram industrializadas, que dominaram esses continentes. Tudo certo? E agora, gente, olha só, na próxima aula, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar um pouco mais, nós vamos aprofundar como de fato ocorreu lá na África, no continente africano, as ações imperialistas. Certo? Então, obrigado por sua atenção e até a próxima aula.